Bom dia! Bom dia, bom dia! Nossa live de hoje será sobre um tema muito interessante, de certa forma polêmico, né? Que todos nós vivenciamos na íntegra, na vida, no dia a dia, que é o masculino e o feminino nas conexões sistêmicas, na visão sistêmica. Como sempre, né? Que nós trazemos sempre essa visão sistêmica. Vamos sentindo um pouquinho, vai já sentindo e escrevendo aí de onde você vem, de onde você está, de que cidade você está, em que país ou cidade você está, né? Para quem estiver também fora do Brasil. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos acenar aqui para vocês, tá? E quem está assistindo essa live gravada no IGTV, deixe seu comentário e compartilhe conosco que nós vamos responder. Sim, nós estamos aqui fixando um comentário, daqui a pouco falaremos outra vez sobre isso, sobre um link também que é do WhatsApp, mas já a gente falará sobre isso, ele vai ficar aí fixo por agora. Decidimos hoje fazer aqui uma experiência nova, que é, estamos gravando no YouTube ao mesmo tempo, então é apenas uma experiência, mas queremos compartilhar isso com vocês, como é importante ampliar também nessas conexões sistêmicas, compartilhar com mais pessoas, trazer para mais pessoas toda essa ajuda, toda essa ampliação de consciência, toda essa expansão de consciência. Então, vamos começar com uma perguntinha, que aí você pode nos responder com uma palavrinha ou uma frase. E essa live pretende ser muito interativa entre você e nós, né? Que é o que o seu relacionamento a dois, o relacionamento atual ou o relacionamento a dois que você já teve, os relacionamentos, que todos nós já tivemos vários relacionamentos, né? Ou alguns relacionamentos. O que o seu relacionamento diz sobre você? Ou disse sobre você? Aí você sente um pouquinho essa pergunta, coloca aí a resposta para nós. Essa pergunta pretende saber um pouco mais de você e não do outro. O que meu relacionamento diz sobre mim? Tipo, eu não paro no relacionamento, eu tô sempre trocando de parceiros, eu sinto uma dificuldade de comunicação, eu sinto que sempre a gente briga muito, eu sinto que tem uma disputa de poder, eu sinto que eu não tenho paciência, eu sinto que eu sou muito amorosa, mas encontro homens que traem, eu sinto que eu atraio pessoas indisponíveis, coisas assim que você percebe que tem a ver com o sistema de vocês. Também acrescentando um pouco, para não ficar, e esse é o equilíbrio, e também eu sinto, seja o que for, mas agora eu vou me colocar no lugar aqui de homem, né? Então dizer que a mulher é assim, eu sinto que a mulher é assado, a gente tem muito essa dinâmica de dizer ela é chata, ou ela é exigente, ou então nas relações, como eu me vejo nesse sentido, e também o que eu atraio, né? Isso, nessa reflexão, perceber, eu, sei lá, estou na segunda ou na terceira ou na quinta relação, não importa. Como eu fui evoluindo? Eu evolui verdadeiramente bastante, ou em algumas coisas eu evolui, que muitas vezes é assim, sempre evoluímos, mas noutras eu ainda me sinto estancado em algum sentido, eu ainda me sinto sem perceber como posso resolver, ainda me percebo com um comportamento idêntico ao que eu tinha lá na minha primeira relação. Então, essas coisas de você perceber com você mesmo. Você sabia que a maior e a melhor oportunidade de evolução na Terra não é com a mamãe e o papai? Na verdade, é no relacionamento, quando você já é adulto, que você vai fazer as projeções nesse relacionamento, daquilo que você viu, sentiu, passou com a sua família. São as referências primárias, as primeiríssimas que chegaram até nós, que são do pai e da mãe. A partir dessas referências, você vai estabelecer o seu padrão de relacionamento para a vida. E aí a gente está falando também de avós, de tios, de vários padrões que você adquiriu dessas relações. Isso, muitas vezes me sinto controladora, alguém colocou, né? A Eli.
E muitas vezes esse controle, né? Porque constatar isso é perfeito. E aí depois você já pode ir investigando. Para que eu sinto essa necessidade desse controle? Porque ele acaba sendo, a gente já o percebe, mas ele vem de alguma coisa inconsciente. Então eu necessito de controlar, sei lá, por uma insegurança, para me manter ali numa sensação de que está tudo previsto, está tudo, tenho um plano aqui, este plano eu vou funcionar, me relaciono através de um plano e não funciona assim, né? Ou que eu faço parte. Às vezes eu quero controlar porque eu preciso sentir que eu faço parte, né? Que o outro não vai, de repente, se interessar por outras coisas e me deixa de mão. Talvez alguém no sistema familiar para trás, né? Nas relações sistêmicas, não pôde ficar, né? Ou foi uma relação descontrolada, teve jogo, teve bebida, teve algum tipo de traição. Então, às vezes, o controladora... né? O que ele significa para você? Muitas vezes é essa necessidade de ter tudo sob o controle para evitar que aquilo se repita. É um medo inconsciente de algo que já aconteceu lá atrás e que passou, às vezes de longe, viu? Às vezes passou gerações para chegar até lá. E eu gosto muito, só de complementar uma coisa, quando eu escuto controle, na verdade a gente faz tentativas de controle e isso vira um descontrole, né? Porque ninguém controla nada, né? Vira um descontrole, porque o outro não quer que você controle, às vezes você atrai um controlador também, né? E porque desgasta também, né? Energeticamente, em todos os níveis, aquele que precisa de controlar, que ainda tem essa necessidade, né? Ela, né? Ele se desgasta com isso, porque isso exige muita energia, né? Olha, é um contrafluxo. Vou contar um segredinho aqui pra vocês, tá? Eu e Jorge somos controladores. Yes. Os dois somos controladores. Então, assim, nós temos que estar sempre nos alinhando na relação para que a gente possa lidar com esse controlador, entende? Agora, tem uma pessoa que colocou aqui, e nós temos movimento interrompido no sistema, tanto eu como ele. O movimento interrompido é exatamente a perda de um pai ou de uma mãe precocemente. No nosso caso, foram as mães das nossas mães. E esse movimento passa por gerações, pelo menos 3 gerações ou mais, né? Geralmente o Bert fala mais, são impactadas por essa falta primária, né? Que é a perda da mãe, ou ao nascer, ou quando a criança é muito pequena. A Aline colocou comunicação, dificuldade de criar vínculo. Pronto, a dificuldade de criar vínculo, ela está muito relacionada com essa perda primária, que não precisa ter sido você que perdeu a mãe ou o pai, às vezes até hospitalizações frequentes da mamãe, às vezes por algum motivo ela não pôde acolher você logo que você nasceu, você veio do útero dela, às vezes você é dado para adoção, né? Outra mãe teve que criar você, às vezes a mãe está dentro de casa, mas trabalha tanto que quem criou mesmo foi uma tia, né? Foi uma avó, ou qualquer coisa assim, a mãe foi para um outro relacionamento, né? Às vezes a perda precoce é do pai, principalmente quando você está antes da adolescência. Na adolescência também ela é muito impactante, a gente recebe pessoas também bastante, porque, por exemplo, um homem que perdeu a mãe muito cedo, a tendência dele é ficar com essa sensação de que vai perder todas as mulheres no relacionamento. Ou se o homem perdeu o pai muito cedo, né, ou na adolescência no máximo, ele vai ficar com a sensação de que ele tem que ser o marido da mãe para compensar aquela solitude que a mãe manifesta. Geralmente as mães ficam tanto sem força, né? Ou ainda, também, trazendo mais complementos, então esse homem pode, pegando nesse exemplo, ele pode atrair relacionamentos onde realmente ele próprio vai também atrair e provocar esse não poder ficar. Porque se ficar... corre o risco de perder. Ou o oposto disso, que seria tem que ficar, absolutamente ficar. E ele escreveu aqui isso por baixo, né, que insiste demasiado, né? Então, às vezes eu quero ficar porque se eu sair estou acessando aquela memória lá do passado. De solidão. Isso, de menos-valia, de ficar sozinho, então... Tá vendo? Não deu certo de novo. Isso, então... E às vezes fazemos isso também para confirmar, para trazer a confirmação.
lembrando que tudo isso aqui está nessa conexão que estamos trazendo hoje nessa live, de feminino e masculino, dessa relação, que é além da relação homem e mulher, mas também é nela. E a gente vai trazer um pouco isso e avançar um pouquinho com isso. Isso, porque cada um de nós traz dentro de si mesmo o masculino e o feminino. Nós temos a referência de pai, de mãe, de avós, de tios, a gente sabe, né? A gente sente. O feminino, geralmente, está mais forte nas mulheres, porque nós somos educadas, nós temos um corpo diferenciado. Nós temos menos força física, nós temos seios, nós temos útero, nós parimos, nós gestamos. Então, naturalmente, nós temos um corpo diferente, nós temos sensações e emoções que são muito influenciadas por hormônios específicos, né? Não podemos esquecer disso. Mas tem também toda uma educação, tem uma situação sociocultural sobre a mulher, e o homem já é diferente, né? Ele tem hormônios, por exemplo, a testosterona é o hormônio da agressividade. Mulher também tem, tá? Só que menos. O homem ele já nasce com uma dose grande de testosterona, então ele é mais agressivo, ele é mais pro mundo, ele é mais inquieto. Normalmente acontece assim. Então, isso é importante. O físico, o corpo, né? Essa coisa da força muscular, do tamanho. Então, isso torna também o homem mais desarnado, mais solto. E ele é educado desde os tempos mais remotos. O homem é educado aí para caça, aí para guerra, é aquele que protege a tribo, né? E a mulher é aquela que fica, porque é ela que vai gestar e parir. Ela é quem planta, ela é quem colhe, porque ali ela fixa mais, ela fica mais. E é ela que traz esse homem, né? Esse homem vem para essa mulher. E o casamento surgiu disso, segundo a antropologia, não sei o que eu estou dizendo, tá? O casamento surgiu da necessidade do homem de sexo, de um sexo constante, de um sexo seguro, e da mulher de proteção e de ter essa caça, porque a caça, a proteína, sempre foi o mais importante para a sobrevivência do grupo. E o homem traz a proteína para dentro de casa, trazia, né? Aí hoje ainda tem aquela pegada, né? O homem tem que ganhar mais dinheiro, o homem tem que sair mais para trabalhar, porque a mulher geralmente ainda é aquela que vai ter os filhos, que vai ter que educá-los. Hoje isso está mudando, graças a Deus. Os homens já ficam mais, os homens já estão compartilhando mais, tanto a educação dos filhos, como a casa, como tudo isso, que sempre fez parte só do feminino, e a mulher está trabalhando fora cada vez mais, quer se manter no mercado de trabalho, então é muito justo que isso vá mudando, mas as nossas conexões sistêmicas de passado, de história familiar, de história cultural, de história humana, permanecem. Puxa a gente para lá e vir com confusão no relacionamento, com confusão interna também sua. Como é que tá esse masculino e esse feminino estruturado dentro de mim? Então, mulheres estão se tornando muito poderosas lá fora, muito masculinas, e às vezes esquecendo de acionar o seu feminino, que é a parte da sua delicadeza, que é a parte mais reflexiva, que é a parte mais gentil, mais amorosa. E os homens, por outro lado, tentando vir mais para essa nova mulher, eles muitas vezes estão acessando exacerbadamente o seu feminino, ou então vindo para a guerra, né? Porque é masculino e masculino, digamos que eu sou masculina, o Jorge masculino, dois masculinos dentro de casa. E aí fica em desequilíbrio, né? Fica em desequilíbrio isso. Muito grande. E hoje isso acontece muito, né? Até porque todos estamos nos revendo nessa sociedade, né? Ora, se revendo com todas essas memórias ancestrais e de muito tempo, de séculos, e por outro lado, uma mudança saudável que todos estamos vendo, mas não sabemos como fazer, e ficamos muitas vezes nesse conflito. Esse conflito entre masculino e feminino, vamos falar de novo, é dentro de nós. Ele é dentro de nós que ele acontece, e também no externo. Mas não é nosso. Isso, nessa relação do casal, nessa relação, a gente vê no pai e na mãe, a gente vê nos casais, a gente comenta nos amigos, mas esse aí já é uma consequência daquele que está dentro das memórias ao longo dos séculos mesmo, né, na verdade, e de perceber como hoje nos tornarmos equilibrados nesse feminino e nesse masculino, como eu, como homem, posso ser o homem então que vou lá para caça, eu não caço, né, nem gosto disso nesse sentido, mas tem outras, é uma analogia, como eu vou para os meus movimentos
que seriam mais na energia masculina, e como ao mesmo tempo eu posso trazer também a delicadeza na minha relação com a minha esposa, na minha relação com as pessoas, por exemplo, no meu trabalho, com a minha mãe, com o meu pai, seja com quem for. Então o homem também pode trazer essa delicadeza. Então isso não é pronto, isso está... E às vezes tem casais que negociam isso muito bem também, né? Então eles compartilham as coisas e em algum momento a mulher está um pouquinho mais na energia masculina e o homem está um pouquinho mais na feminina, e depois muda. E às vezes a gente fica pensando, mas fulano, ou meu marido, ou o cara que eu me relacionei antes, ele não tinha essa pegada, então ele estava mais na energia feminina. Provavelmente sim, Às possível vezes. que eles tivessem, né? Isso. E então, ok, tudo isso, e aí, mas isso tem solução? Sim, à medida que isso vai sendo conversado, vai sendo trabalhado, vai sendo olhado, com todos os movimentos sistêmicos, terapia sistêmica e outros mais, não é apenas a terapia sistêmica, mas olhar para isso dessa forma, olhar para isso no aqui e agora. E aqui e agora você pode sentir também em você. Em que energia eu estou agora? Eu estou mais na minha energia feminina ou mais na minha energia masculina? É interessante, né? É muito bom escutar isso de um casal. E nós batalhamos também com tudo isso que a gente está aqui conversando com todos vocês. Os dias, né? Nós também somos um casal dessa era nova, dessa era moderna, com todos esses desafios. E eu vou convidar você, se você está gostando dessa live, se está fazendo sentido para você, pegue aí 30 segundinhos para você encaminhar para umas 3 pessoas, para alavancar isso no Instagram também, e para que essas pessoas possam vir participar. Eu vou agora fazer um exercício sistêmico. E se beneficiar, né? Se beneficiar. Porque o objetivo é esse, é que as pessoas possam se beneficiar com o que nós estamos fazendo aqui, com o que nós estamos trazendo aqui também. Então, vou dar uma leve paradinha aqui para você encaminhar, que essas pessoas possam entrar, que eu vou fazer agora o exercício sistêmico, que eu acho que vai ser bem rico, porque de tudo que a gente está falando, quando você se coloca diante do objeto projetivo, aí você vai ver melhor, sentir melhor isso em você. Então compartilha aí, enquanto a gente vai lendo aqui as mensagens que colocaram. Sempre tive uma energia masculina mais evidente. Já encaminhei, joia, Maurinho, perfeito. E a gente pode ir percebendo, se eu sempre percebi isso na minha vida, assim, tipo, que é mais recorrente uma energia masculina ou feminina, tanto faz, mas é só para dar um exemplo, então perceber que necessidades eu criei para eu acreditar que eu preciso mais de estar nessa energia masculina. E aí a gente percebe muitas vezes que não é uma coisa só, né? Às vezes eu posso mais estar ligado à questão do pai, às vezes eu posso estar mais ligado à mãe, que precisou dar conta de muita coisa. Então eu vi a minha mãe lá na energia masculina, ela dando conta de muita coisa, porque o pai estava mais ausente, até porque trabalhar não importa. Quero falar uma coisa sobre isso. Okay. Porque às vezes a mulher pode trazer a figura da mãe ou do pai para o meio do relacionamento. Vou explicar um pouquinho como é que isso funciona. Ela tá, por exemplo, apaixonada pelo papai. Isso. Ele é o homem da vida dela. Ele é o melhor cara. E ela vira pro marido e diz assim: tu não faz como meu pai. Olha, se fosse meu pai, ele iria fazer assim. Ele não ia me deixar assim. Ele ia cuidar disso, ele ia trazer aquilo, ele ia... Entende? Então, esse pai, às vezes, vem literalmente pro meio da relação. E aí não tem marido que dê conta, né? Não tem marido. Ou então fica no imaginário da mulher, né? Sempre o pai Por quê? Porque o pai da criança, ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele resolve sabe tudo. E muitas vezes ele é aquele pai super gostoso com aquela menininha que põe no colo, que levou ela para todo lugar. Então ele é um pai muito presente, muito amoroso para essa menina. E ela, quando cresce, continua desejando profundamente esse papai, né? Sim. Então, olha quanta coisa importante está surgindo aqui. Nós temos que estar vendo um pouquinho o que vocês estão colocando, Sim, né? tá falando da Olha, queria um filho homem, nasci mulher, né? Aí o que é que eu faço? Eu fico numa energia mais masculina para corresponder ao desejo, pelo menos aquilo que me foi dito. Sim. Que queria um filho homem, eu preciso de mulher, então eu já vou procurar inconscientemente, por amor inocente, ficar mais nessa energia masculina, tá? Sou o filho que papai não teve, só que não. Sou a filha. Só que não, sou a filha. Né? Mas isso para uma criança, né? Imagina, não é você hoje. Hoje você pode trabalhar e resolver isso. Porque somos nós, como adultos, que vamos resolver. Né? A Eli fala aqui, a Eli está super compartilhando conosco, isso é muito bacana. E ela fala que mora sozinha e precisa sustentar tudo, né? E provavelmente, não sei, Eli, aí você nos responde e diz, talvez atraia homens que não têm a tua força. Isso. E é muito bom quando a gente atrai um homem, porque eu e o Jorge somos muito fortes.
nós dois temos muita força. Então eu vou para um lado, ele vai para o outro, e isso juntos, isso canaliza muito, mas às vezes dá uns tilts, porque a gente quer controlar, mas é porque é algo que a gente aprendeu assim, né? A gente quer dizer como é que deve ser e acha que o outro não está sabendo, né? E aí onde as coisas muitas vezes dão uns curtos-circuitos e nós temos que discutimos às vezes, brigamos às vezes, para depois, às vezes até constelamos mesmo, para depois a gente conseguir chegar num denominador comum. Sim, deixa eu dizer só mais uma coisa. E às vezes, pegando nesse modo para a gente dar, que não é nada pronto, tá? É importante a gente perceber que para cada uma, são vivências diferentes. Eu quero falar só isso. E às vezes, se eu fico mais na energia masculina, porque eu tenho que dar conta de muita coisa e tudo, eu posso até já ter construído uma crença que é a seguinte: olha como isso é doido, fantástico. Eu não preciso de ninguém porque eu me vivo sozinha. Então eu até quero alguém no relacionamento, mas não quero, não deixo entrar. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso dar conta de tudo e que eu já dou conta de tudo. E não é que não dá, mas é necessário essa parceria. Nós viemos no planeta para nos relacionarmos uns com os outros, né? Para interagirmos. Cansa então, muito ficar sozinho. Não deixa entrar alguém, por quê? Porque isso é inconsciente, tá? Porque se for lá, eu quero. Se você fizer um exercício sistêmico, muitas vezes você percebe que, uau, eu quero, mas na verdade eu estou barrando também, porque eu acredito que eu dou conta de tudo. Eu sinto tanta raiva dele que eu penso, vou me separar. É isso. Vou me separar, esse negócio não dá certo, tá vendo? Tá vendo? Repetindo, de novo. Gente, quando passa raiva, a gente vê que gosta, a gente vê que precisa da relação, que é bacana. A gente pode colocar, e isso cansa ficar sozinha, você pode colocar numa balança, tá? As qualidades dessa relação e as dificuldades, e vamos ver onde é que tá mais forte. Porque realmente, se as dificuldades forem mais fortes, repetidas demais, e você tá cansada e não tem mais saída, e ele não aceita, muitas vezes, tô falando do feminino, né? O homem às vezes não aceita vir, a mulher Sim. vai indo, vai tentando, vai fazendo assim, a mulher, ó, tentando descobrir novas coisas, tentando ampliar, e o homem fica prendendo, não quer, ou o contrário, sabe? A gente já tem recebido homens que estão querendo ir. São eles que estão querendo. Que estão puxando, que estão desejando, e a mulher fica aqui parada, ela não aceita, ela puxa de volta. Tem duas opções aí. Ou eu perco isso, a possibilidade de evoluir, de crescer, de encontrar outros relacionamentos, outras coisas na vida, e fico presa, colada numa pessoa que não cresce, ou eu começo a ir e arrisco ele vir também, ou ela vir também, ou se não der mesmo, no futuro encontrar uma pessoa que possa corresponder à minha nova versão. Porque a gente vai construindo uma nova versão. E é interessante não ficar preso. Tem casais presos, separados, tá? Mas presos, casados uma vida inteira. E não saem daquilo, não descola aquilo. Porque quando você vai separando, tem uma energia aqui no meio que dói. Isso. Quanto mais tempo você ficou na relação, mais essa energia, ela tá, puxando você, ela tá aqui, ela é forte. Você vai afastando, chega, dói no corpo. Uma sensação de impotência, de que não deu certo, e de dor física, de depressão. Tudo isso acontece quando o relacionamento vai se desligando. Mas, por outro lado, ficar pode ser aprisionante. Sair pode ser libertador. Sim. Ou porque você tem uma nova versão agora. Isso é a construção da nova versão. Ou coloca na balança e sente, escreve mesmo todas as coisas positivas, boas, maravilhosas desse relacionamento e as dificuldades que eu tenho. Vamos investir nas dificuldades, leva esse papelzinho para ele, vamos conversar, ou leva esse papelzinho para ela, vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito, né? E tem muitas opções hoje em dia de possibilidades da gente estar nessa busca desse equilíbrio e também da gente entender que eu preciso trabalhar o que é meu. Eu preciso olhar profundamente como é que está o meu masculino, o meu feminino dentro de mim. Gente, que coisa interessante, tá descendo uma lágrima. Eu amanheci. E isso é muito interessante porque quando a gente vai fazer um grupo, né, a gente vai interagir aqui com vocês, fenômenos acontecem conosco, tá? Eu amanheci com esse meu olho esquerdo muito sensível, assim, alérgico, coçando, sabe? E agora tá descendo aqui uma lágrima. E quando eu fui procurar os bonequinhos, eu tava sempre encontrando as bonequinhas mulheres maiores, né? Não tava muito bom o negócio do que os homens. Então, é como se houvesse algo que a gente vai tratar aqui agora,
Em desequilíbrio. Que fala desse desequilíbrio, né? Eu tava com as minhas mãos também, lembrei agora, meio doloridas, quando eu acordei, né? E eu já fiz até uma constelação para as minhas mãos e mostrou isso, a busca do equilíbrio entre meu pai e minha mãe, a busca porque eles são meu masculino e meu feminino também, né? O que eu herdei. Então essa coisa da dor aqui representar também o fazer do masculino, o fazer do feminino, quando a gente está vindo aqui para essa live, né? E é isso, estão prontos para o exercício? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão olhar, sentir, perceber, deixar virem as sensações no corpo, deixar virem emoções. Qualquer pensamento tá valendo também, tá? Quando você olhar para cá. Vai olhando, sentindo. Vou botar mais pertinho. Como é quando aproxima mais. Se você quiser, quando sentir um pouquinho mais, escrever frases ou palavras que representem essa imagem para você. O ideal é uma palavra, algo que venha, ou só uma expressão, alguma coisa. Que traduz assim, pufo, bem pancada. Isso, assim, para se manter na conexão. Isso. Sinta como é olhar para essas duas imagens, essas duas figuras que representam bem nitidamente, né, o masculino e o feminino. E eu vou fazer alguns movimentos também com eles, tá? Tá vendo como fica melhor, mais interessante para você, para onde eles olham, o que eles buscam, o que eles sentem, o que você vê nas expressões deles. E quando puder, vá colocando aí, eu vou mudar aqui a posição, veja se é melhor, pior ou igual. Se é melhor assim, se é melhor um pouco mais distante. De costas. Se é melhor assim ou assim. Isso aqui é uma posição bem interessante também. Veja como é que você sente. Se isso aqui por acaso faz sentido para você, é melhor de frente, é melhor os dois olhando para a mesma direção. E se fica melhor para você afastados. Se fica mais, por acaso, se fica mais confortável quando ele sai. Ou se fica mais confortável quando ela sai. Volta aqui os dois. Volta aqui os dois. E você sente. Experimente essa conexão por um pouquinho mais. Isso. Aí a gente vai fazer aqui uma dinâmica que eu senti agora. Agora o masculino segura. Isso. Me veio essa sensação assim. Veja se isso muda alguma coisa, porque eu estava bem conectado com isso. Talvez isso possa ser só meu, ou também possa fazer sentido para você. Eu já vou compartilhar essa sensação com você. Eu me sinto melhor eu segurando. Olha que interessante. Eu disse que nós dois somos controladores. Eu me sinto bem melhor eu fazendo aqui esse movimento quando eu estava olhando antes. Não é que eu me sentia mal, mas eu tinha uma vontade de eu segurar, de eu mostrar também. E é muito interessante porque para mim é muito tranquilo.
Eu gosto quando ele vem e quando ele compartilha, né? Quando ele também faz parte. Eu gosto quando ele pode também trazer o lado dele, trazer a parte dele. O que não é muito conveniente para mim é quando ele quer fazer só, quer fazer por mim, quer tomar algum espaço meu, né? Ainda que em nome de ajudar, tá? Ainda que em nome de dizer eu vou fazer porque isso vai ajudar. Só que aí eu me torno invasivo, por exemplo. Olha que ele trocou, né? Ele colocou o masculino na direita, colocou o feminino na esquerda. Que para vocês deve ser o contrário, né? Mas eu fiz assim para sentir um pouco. A Karen diz, mãe expansiva, pai introspectivo, juntos cada qual com suas características. Os dois juntos, abalado. Ok. O masculino ergueu mais o masculino. Certo. Eu senti que ficou mais confortável quando eles estavam se olhando, porém longe um do outro. Às vezes é porque você precisa de um tempo, de um espaço, tá? Isso não significa que a relação acabou. Às vezes ela gosta de se olhando um pouquinho mais distante, mas isso é tranquilo também, porque vocês talvez muito perto esteja difícil administrar a relação, mas estão se olhando, estão alinhados. Isso faz sentido. Olha aqui diz, olha. Quando o Jorge segurou, senti mais agradável. Olha só. Que bom a força do masculino. Olha só. Mas Não viu é? como tem sentido, que eu estava sentindo aqui de eu pegar também, e isso não é por uma razão só. Eu agora estou aqui com eles mais distantes para ver como fica para vocês, né? Olha só, me identifico com o boneco masculino e tenho um controle sobre ele, né? Então isso você vai tomando consciência, né? Tomando consciência de que você tem uma necessidade de, por algum motivo, aí vamos olhar para as relações de pai e mãe, como foram essas relações familiares, para que você tenha uma insegurança com esse masculino, que você necessite controlá-lo, né? Ok. Pelos arrumadinhos de roupa e cabelo. O movimento melhor dos dois perto se olhando. É um movimento bem íntimo, né? Gostou lado a lado. Isso. É isso. Perceba que mesmo assim o que você está sentindo é no aqui e agora, tá? E isso é válido, e que em algum momento você pode sentir coisas diferentes, porque é assim mesmo. E, inclusive, se a gente ficar aqui meia hora, que não é o caso, mas se a gente ficar aqui, à medida que vai caminhando, você pode mudar, muitas vezes isso acontece, as sensações, as percepções, o seu olhar vai mudar. Por quê? Porque muitos insights vão chegando, e à medida que esses insights vão chegando, nós vamos mudando também. É fantástico isso. E também quando você faz um processo em que você está, né, trabalhando com constelações de bonequinhos ou constelações mesmo em grupo, você vai trabalhando essas questões. E às vezes a pessoa diz, mas eu já constelei isso. Você constelou, mas isso é processo, né? É processo, isso vai evoluindo. Eu, usando a Lurdinha, estava com os bonecos e mostrou e veio logo uma emoção muito forte. Então vejam que o Deve ser quando a Lurdinha estava, né, segurando. Mas vejam como é interessante. Quando um faz e o outro faz, alguns de vocês também sentem coisas diferentes. Isso tem sentido. Isso. É assim mesmo. A relação também transferencial com essas figuras, né? Eu me sinto mais confortável com o feminino, me sinto mais confortável. Ou eu estou precisando mais da força do feminino nesse momento, ou eu estou precisando mais da força do masculino, né? Então, quando nós chegamos assim como casal, é bacana, porque você pode ter as duas referências. E é isso que a gente busca muito quando a gente trabalha com imersões, né? É exatamente trazer para as pessoas essas duas conexões. Eu e o Jorge trabalhamos juntos, descobrimos essa pegada, e às vezes mesmo eu estando constelando, ele representa, aí vem a força do masculino, né? Porque nós estamos juntos, ou ele está constelando e eu estou representando. De qualquer modo a gente tem, né? Mas não é igual às imersões. Isso, é diferente. Porque nas imersões é como nós estamos aqui agora. Sim. Trazendo conteúdos, trazendo exercícios, trazendo muita vivência de dia a dia, né? A gente tá junto quando come, a gente tá junto quando vai fazer uma trilha. Então, assim, é muito mais intenso. Nós dançamos juntos na imersão de Alto Paraíso, era na época do São João, nós dançamos a quadrilha juntos, nós dançamos o São João todos juntos. Então, isso traz essas figuras que muitas vezes são distantes para você na transferência, no simbólico, traz as figuras transferenciais, essas figuras que representam pai e mãe,
para brincar com você, para deixar mais leve, para ver, olha que bacana, olha que diferente, você começa a integrar esse pai e essa mãe de uma forma mais leve. Lembrando, eu sei que vocês estão conectadas com isso, masculino e feminino. Então, isso dentro de mim, que a Luzinha está dizendo, isso você faz dentro de você. Ela falou desse movimento das constelações, por exemplo. Eu observo várias vezes em constelações, nem sei se eu já falei isso para ela, mas eu falo nas constelações quando elas estão acontecendo em grupo, por exemplo, presenciais, em que quando a Lourdinha ela entra como representante, isso não é sempre, tá? Mas muitas vezes ela tem uma tendência para cuidar, para ir lá e cuidar, para começar a arrumar coisas, para fazer uma série de coisas. Então, isso é importante. Isso é importante de fazer. Isso é importante como é que eu posso dizer? De conectar. É muito importante. Olha que a Odete falou, o boneco estava mais suave, a boneca achei mais autoritária. Isso pode ser suas figuras, as imagens que você traz de trás, né? O importante é ver como é que eu estou hoje. Analisar eles lado a lado e suas expressões, vi que trago da minha mãe muitas coisas. Olha que lindo, muito importante. Um de frente para o outro parece que estavam medindo forças. Talvez a relação atual, ou a relação que já aconteceu, ou a relação dos próprios pais, acontecia isso, né? Essa medição de forças é muito comum entre os casais. Vocês viram que a gente falou que nós somos controladores, né? Então, controladores assim, nós trazemos a nossa história. Sim. Né? Meu pai e minha mãe eram muito fortes, né? E da parte do Jorge também. Então, nós às vezes medimos forças, mas isso não vale a pena. Logo em seguida, um tem que ceder. Às vezes ele cede, às vezes eu cedo. E depois nós conversamos sobre aquele tema. O que foi que houve ali que aconteceu isso? E tem um exercício, tem um vídeo, né? Que eu quero também, quem disser eu quero, de preferência no direct, porque quem deixar aqui depois que a gente terminar a live sai, né? Mas depois você coloca lá no direct para você não perder aqui a live. A gente tem um vídeo com alguns exercícios que você pode usar no seu dia a dia para te ajudar no relacionamento. Agora, uma coisa é muito importante, quando só a mulher batalha pelo relacionamento, as mudanças podem acontecer, principalmente quando você usa as constelações, porque vai alcançar o homem. Mas se esse homem fechar no inconsciente dele para qualquer... Porque o sistema às vezes fecha, o sistema às vezes não está permitindo, e se ele não fizer o movimento, não vem, então aí você não consegue chegar lá, você não consegue um crescimento da relação. Mas você se trabalhando para ter relações mais produtivas, para você ter sua nova versão, e aí depois você decidir, olha, eu quero continuar nessa relação, eu consigo algo aqui com as minhas próprias transformações, com as constelações, ou não, eu tenho uma nova versão e agora eu quero encontrar uma pessoa, porque aí você vai fazer todos esses exercícios, né? Fazer o balanceamento, olhar também, olha, para mim, eu sou uma pessoa que estou vendo uma relação imbatível, eu estou vendo uma guerra dentro da relação, isso já está comigo, eu preciso resolver isso para que eu possa encontrar uma relação que eu não esteja em combate, né? Isso, e eu quero acrescentar uma dentro aqui que já um pouquinho me veio, falando das mesmas coisas, eu também mesma hora. Com olhares diferentes, complementares, que é, às vezes quando eu e a Luzinha estamos nessa dinâmica, um ou outro fala, mas nós não estamos competindo, mas estamos ali naquela coisa. Então, ali a gente percebe que é uma competição, mas que não tem a ver com ali, é como se nós estamos competindo com na relação, quando acontecem essas coisas. Essa competição é de trás. Isso, do feminino com o masculino, muitas vezes... Social também. E muitas vezes uma coisa bem inocente, tipo, como se eu tivesse, sei lá, dizendo para a minha mãe, mas o meu pai, ele também tem validade, ou o contrário da gente. Então é muito doido isso, quando a gente começa a perceber essas dinâmicas da competição. Tá dependendo de um lado da relação, lá do pai e da mãe. Só que você já é adulto aqui agora, então você já está repetindo o padrão. Isso é fantástico, tá, gente? Você adquiriu pequenininho lá na infância. Mas aqui você já está repetindo o padrão e fermentando ele. Inclusive passando
Porque à medida que a gente está tendo esses comportamentos, socialmente a gente está ainda sendo fiel também a essa questão social, mas está também reproduzindo para os nossos filhos, para todos para os a sociedade. entes. Para a minha amiga que vem conversar comigo, eu digo, separa desse homem, desgraçado. Então vejam que, como isso é pertinente, como essa mudança do não julgamento, né, ela é importante. E perceber assim, realmente aqui eu estava competindo. E perceber, rir disso, inclusive, levando a sério. Rir disso para não ficar no drama de novo competindo. Às vezes a gente brinca e diz assim um pro outro, né? Começa a brincar e diz, foi tu. Sim. Aí tu diz o quê? Foi tu. Foi tu. Né? E foram os dois, né? Rir, e não foi nenhum e foram os dois, né, gente? Porque é espelho essa também, dinâmica, né? Sim. Então, se puderem, por gentileza, prestem atenção à competição, porque o mundo está competitivo demais nesse sentido e criam guerras, essa competição cria guerras nos casais e dentro dos próprios seres familiares por coisas que não têm nem sentido, mas que vêm. E os filhinhos de vocês estão assim, ó. Isso. Assistindo papai e mamãe nessa guerra, né? E não vale a pena, né? E quando tem filhos em jogo, a gente escuta muito dizer, filho não segura relacionamento. Não segura. Mas é muito importante perceber esse respeito pelos filhos, né? Sim. E uma coisa importantíssima, ficar junto ou ficar separado. O pai e a mãe precisam estar juntos. Sempre juntos. Me separei do homem, me separei da mulher, mas pai e mãe ficam juntos com um profundo respeito por esse filho, porque esse filho, eu vou trazer aqui um filho, tá? Pode ser uma menina ou um menino. Esse filho, ele é metade da mamãe, tem até um cortezinho aqui na roupinha dela. Ele é metade do papai, eu vou botar aqui para minha direita, ele é metade do papai e ele é metade da mamãe. Então, quando o papai diz que a mamãe é essa, é aquela, é chata, é autoritária, é o que for, né, é mentirosa, a criança a metade da mamãe nela tá dolorida. Porque não tem jeito, ela pode até ficar pro lado do papai, mas a metade mamãe dela nunca vai deixar de existir. E ela vai ver a mãe com aqueles olhos do pai, porque a relação homem-mulher é diferente da relação da criança com a mãe e da relação da criança com o pai. E por outro lado, se a mãe diz coisas feias sobre o pai, reclama, chora, eu não aguento mais esse homem, tá vendo o que ele fez comigo, às vezes até violência dentro de casa, essa parte da criança, o lado direito dela, né, o lado que vem do pai, né, o lado que vem do pai vai ficar também fragilizado, porque ela é metade papai e metade mamãe. No futuro, claro, todos nós somos um ser além, mas somos alienados a tudo isso do passado, do que a nossa criança viveu. E aí é difícil fazer diferente. Eu vou atrair um homem, eu vou atrair uma mulher, em que eu vou trazer esses mesmos padrões, essas mesmas dores. Vou ficar com raiva da minha mãe para estar do lado do pai e o meu lado feminino dói. Vou ficar do lado da mãe com raiva do pai, mas o meu lado masculino está profundamente ferido. Então, olhem só, fantástico isso aqui, complementando. Então, cada vez meu feminino chora, tá? Meu olho continua lacrimejando cada muito. vez que eu falo, perdão, chega, deu um tosse, ou penso, pensar ou falar é a mesma coisa, tá? Cada vez que eu falo ou penso mal assim, crítico, julgando o meu pai ou a minha mãe, eu estou adoecendo dentro de mim o meu masculino e o meu feminino, porque eu estou desequilibrando. Porque mesmo se eu desequilibro o meu feminino, o meu masculino também está em desequilíbrio. E vice-versa. Isso é fantástico quando a gente começa a perceber isso. Eu estou bastante engasgado agora falando aqui com vocês. Que é fenômeno para nós, né? Do que a gente está trabalhando. Nós estamos aqui em função do grupo, em função desse tema. E o meu olho esquerdo chora, o fenômeno esse feminino que chora aqui nesse campo, o direito também está cheio d'água. Mas o feminino escorre aqui a lágrima, né? Que é o lado que expressa mais. Isso. E o Jorge com o masculino bem engasgado. Então, dentro de você, dentro de cada um de nós, esse masculino e esse feminino, cada vez que eu penso, falo, ou quer que seja, algo sobre o papai ou sobre a mamãe que é negativo, que é denegrindo, que é tomando até partido pelo outro, mas eu preciso defender minha mãe porque o meu pai faz isso ou fez aquilo, não sei o quê, e indignado, cada vez que você está fazendo isso, garanto para você, eu não gosto de garantir nada, você está se desequilibrando. E o próprio sistema continua se desequilibrando. E uma metade sua está sofrendo. Isso. Ficou desqualificada, ficou
Nossa, é olhar para isso. O meu pai é metade minha também. A minha mãe é metade minha também. E quando a gente tá com raiva dos dois, né? Então tem uma raiva contra mim também. E isso não é nenhum julgamento de dizer assim, agora nós temos que, a raiva tem que passar, porque senão a gente não consegue. Isso é processo, isso é terapia. Eu mesma senti muita raiva. Quando eu falava dos meus pais, eu chorava. Eu tinha um desespero dentro de mim, uma angústia muito grande que eu resolvi durante meus processos de terapia, principalmente, que foi o que deu start, por isso eu me tornei consteladora, foi quando eu comecei a fazer as constelações. Eu me liberei de uma forma dessa dor. Hoje eu sei do meu passado, eu sei as coisas que eu vivi, eu falo sobre isso, não tem aquela dor. Essa é a cura. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas você não vai mais sentir aquela pancada. Quando aquela pancada vem, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver. Né? É muito doloroso mesmo. Então, só porque eu vou falar mais de uma coisa, aí eu tô aqui cuidemos das nossas crianças. Esses engajos. Então, vamos lá. Isso mesmo, em relação às crianças. Então, hoje, você é um adulto, provavelmente já tem filhos, outros podem não ter, mas não tem problema. Então, jamais, se puder, por gentileza, fale mal do pai ou da mãe dessa criança para ela. Não faça isso. Não adianta. Mesmo que seja uma coisa, mas... Foi horrível para mim como mulher, mas você dá conta disso. Você dá conta disso. Procure ajuda, mas não, mesmo que já sejam filhos adultos, não dá para estar falando para os filhos. O seu pai foi esse, o seu pai foi aquele. Porque mesmo esse adulto, ele é o meu pai, ou a minha mãe. E eu digo para vocês, né, nós aqui somos o segundo relacionamento. Eu tenho 3 filhos do primeiro relacionamento. Eu digo para vocês que eu cometi esse erro na época, eu era muito despreparada. E eu cometi essa falha, como ele do outro lado, o pai dos filhos, cometeu essa falha. Isso perturbou muito, trouxe muita dor, muito sofrimento para esses né, filhos que ficam divididos. Né? Divididos, ficam com raiva dos dois lados e ficam meio que sem pai e sem mãe, ficam meio órfãos. Lógico que, né, hoje eu trabalho muito para isso, hoje eu trabalho muito para resolver, para compensar isso na minha vida com eles, por eles, né? E graças a Deus eu tenho as constelações familiares que ajudam bastante nesse processo, mas isso eu digo para vocês por experiência própria, não vale a pena. Né? Isso, ainda digo mais para você, e também não entre na culpa, porque culpa e a vítima elas andam juntas. E não vá fazer a parceria com a mãe, alguém disse, eu escuto sempre minha mãe, ele falou, sempre minha mãe fala mal do meu pai, né? Sim. Então não vai entrar nessa parceria, nem contra a mãe e nem contra o pai. Eu não quero ouvir. Mãe, desculpa, mas ele é meu pai, eu preciso sair. Vocês sabem que eu cheguei a um momento assim com meu pai. Ele ligava pra mim todos os dias, ou frequentemente, pra falar mal da minha mãe. Ele já bem idoso e tal. E um dia eu disse pra ele, pai, se você quiser ligar pra mim, pra falar de mim, perguntar de mim, falar de nós dois, pra gente conversar, eu tô aqui. Mas pra falar mal da minha mãe, não ligue mais, porque isso me faz muito mal. Eu disse isso com amor, eu não disse isso com grosseria, nem com dureza, e ele parou, nunca mais ele falou pra mim da minha mãe. E passou a me respeitar de boa, ele não ficou com raiva de mim. Pela maneira como eu falei, eu pedi a ele, né, recuou. E você, como pessoa adulta, pode fazer isso, tá? Sim. Fica aqui algumas sugestões pra vocês, nós estamos encerrando. Eu queria, antes de encerrar, falar da nossa imersão aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, casal, com trilha, fogueira, 5 elementos, tudo na natureza, muito gostoso, com tudo incluído. Vai ter aqui uma pessoa maravilhosa cozinhando pra gente, vai trazer... Uma chefe mesmo. Uma chefe de cozinha que vem, né? Vai ter todo um aparato aqui para receber vocês, com tudo incluído, só não é incluída a passagem para chegar aqui. Mas depois que você chegar até aqui, está incluída a hospedagem, a alimentação, o trabalho, a expertise do casal, e cada pessoa ganha uma constelação. Quem é daqui, que tem casa aqui, tem o desconto da pousada, mas se quiser ficar na pousada é mais rico ainda. E quem é de fora, quem vem viajando, vem várias pessoas, vem gente do Paraná, vem gente de Santa Catarina, vem gente de São Paulo, vem gente de Fortaleza, vem gente de João Pessoa, que vão estar aqui conosco, de né? Minas Gerais. De Minas, nós temos ainda algumas vagas e estamos convidando você, olha, a Karen deixando o depoimento dela. Karen, na próxima live a gente vai te convidar para você entrar aqui conosco, para dar o seu depoimento, né? E muito linda, a Karen está participando já da 3ª imersão conosco. Exatamente é isso que a gente escuta das pessoas, né, dos depoimentos que vocês podem ver no nosso site, essa virada de chave muito profunda, porque a imersão faz um mergulho. Mesmo que você faça
A imersão não é de casal, ela é para qualquer pessoa, casal ou não casal. Tem casais que vêm juntos se trabalhar também. Muito massa, mas nós dois é que somos o casal. Isso. E oferecemos com a expertise do casal, de cada um, que nós dois temos formações parecidas, mas muitas coisas diferentes, até porque temos histórias diferentes, temos pegadas diferentes, somos homem e mulher. Então é um casal trabalhando com vocês, né? Mas você pode vir sozinha, pode vir de casal, pode vir com um companheiro ou companheira. É maravilhoso, pode vir com família, pode vir com amigos. Mas isso quer dizer então que não vai trabalhar a parte do relacionamento? Vai trabalhar a parte do relacionamento, mesmo você vindo só. Isso. Porque não, como nós colocamos aqui, é o que está dentro, né? As suas partes, como muita gente, né, falou aqui, bacana, que o que é que sente, o que é que percebe, né, no exercício sistêmico, nessas relações. Exatamente isso que você vai trazer com você para que você possa ter uma nova versão e escolher um relacionamento muito diferenciado para você. Sim. Tá bem? E geralmente quando a gente trabalha o relacionamento, a gente diz, só vou trabalhar a questão do relacionamento. Não, você vai trabalhar outras coisas paralelas que vão ajudar você a estar mais saudável, para fazer escolhas mais saudáveis em todos os tipos de relacionamento, não só no relacionamento de casal. Né? Isso. Então... Gratidão, Zanete, pelo comentário, gratidão, Karen, gratidão a todos que vieram assistir a live conosco, né? E também nós temos as constelações familiares toda terça e quinta, das 17 horas, terminando 21 horas, a última é às 20, para vocês virem participar e assistir, né? Virem também desbloquear, porque participar das constelações, além de gratuito, maravilhoso, você está ajudando o outro e está se ajudando, porque vão caindo os seus bloqueios. Coloque lá no direct ou no nosso WhatsApp, né, que nós sempre respondemos. Eu quero, aí você diz o que você quer, se são as constelações, se é o vídeo, né, sobre relacionamento, para você fazer os exercícios aí na sua casa, tá bom? E também, para quem ainda se interessa por participar, voltando um pouquinho para a imersão, nós colocamos o link, esse link é um link do WhatsApp, tá? Do WhatsApp direto para esse grupo da imersão. Sim, você... Aí se você tiver interesse, você diz, eu quero saber mais, quero realmente, existe uma possibilidade de eu ir, será no primeiro final de semana agora de março, tá? Que é o no do carnaval, né? 1 a 4, 32 horas de imersão. Isso. Então você entre nesse grupo, clique nesse link, entre nesse grupo. Tá aqui abaixo fixado. Isso, está fixado aí. E aí você vai entrar nesse grupo e lá nós trazemos conteúdo também, trazemos mais informações. Ou se você, mas eu não quero entrar no grupo, quero falar no particular. Então também nos contacte aí pelo direct ou no nosso WhatsApp e entre em contato que nós trazemos muito mais informações. E às vezes entrando no grupo você também fica com a energia desse grupo, o grupo ajuda a nós também tomarmos decisões. Isso, às vezes a gente fica ali... E se não tomar decisão também, tudo bem. Né? Você não veio, é obrigatório. Nós não temos isso, você veio para adquirir mais conhecimentos, mais entendimentos, e está ótimo, venham participar. O grupo, a gente vai trazer conteúdos mesmo, não só com relação à imersão. Claro que a imersão vai ser o nosso ponto-alvo, mas nós vamos trazer conteúdos que vão ser trabalhados na imersão para vocês, tá? Para perceber um pouco como é que seria, quais os benefícios que poderiam trazer para você na imersão. E você vai entendendo também mais profundamente sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, que a gente vai estar lançando no grupo também. Vocês estão lindos de azul. Obrigada por hoje, gratidão por participar, é um prazer. E Mauri e Jorge Lurdinha são muito potentes, essa imersão é excepcional, porque a Mauri participou conosco em Alto Paraíso. Muito carinho, né, por você, Mauri, e por todos vocês. E também participa conosco já em outras pegadas, constelações há bastantes anos, né? Então, como muitos outros que estão aqui hoje. Muitas pessoas que estão aqui já estão conosco, né, participando. Um grande beijo feminino. Ainda dizemos para você, a live agora vai ser encerrada, mas ela vai ficar lá no Instagram. Se você sente que alguém realmente pode se beneficiar, que faz sentido, pessoas que você conhece, pode enviar para ele, pode pegar depois lá no Instagram e enviar sim, porque isso é importante. Quanto mais a gente divulga coisas boas, né? Isso, coisas que se me ajudou, com certeza pode ajudar mais alguém. E na próxima segunda, 8 horas da manhã, estaremos aqui de novo com mais um tema que a gente vai revelar no meio da semana. Cadê o beijinho do masculino? Beijinho do masculino. Assim, ó. Beijinho do feminino. Assim. Beijinho do masculino. Tchau, gente. Tchau, gratidão, um beijo no coração.